Interessante, eu quero compartilhar com você. Ser pastor é muito mais que ser empregador. Está além de ser um administrador de igreja, muito além de professor ou conferencista. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. Ser pastor é sentir paixão pelas almas, é desejar a salvação de alguém de forma tão intensa que nos leve à atitude solidária de repartir as boas novas com ele. Ser pastor é tudo fazer para conseguir ganhar alguns para Cristo. Ser pastor é festejar na festa da igreja, é alegrar-se com a alegria daquele que conquista um novo emprego, daquele que gradua-se na faculdade, daquele que recebe a escritura da casa própria, ou do outro que recebeu alta no hospital. Ser pastor é ter um brilho de alegria ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado. É festejar a conversão de um familiar, de alguém da igreja por quem há tempos se vinha orando. Ser pastor é saber envelhecer com dignidade, sem perder a jovialidade. É ser amigo dos jovens, companheiro dos adultos. Ser pastor é saber contar cada dia do ministério com uma pérola na coroa de sua história. Ser pastor é ser companhia desejada, querida e esperada. É saber calar-se quando o silêncio for a frase mais confundente e falar quando todos estiverem quietos. E quando morrer, deixar em sua lápide dizeres indeléveis que expressem na mente de suas ovelhas o que Paulo quis dizer quando ele estava para partir. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ser pastor é falar mesmo depois de morto, como justo Abel e o seu sangue, e através de sua história, de seu exemplo, de seus escritos, de suas gravações. Ser pastor é fazer com que os filhos e os filhos dos filhos tenham um legado. Talvez não de propriedades, dinheiro ou poder político, mas o legado do grande patriarca da família, daquele que viveu e ensinou o que é ser um pastor. Obrigado, Senhor, pela dádiva que o Senhor deu ao meu pastor Rony, porque além de ser meu esposo, ele é o meu pastor. E algo que o Senhor colocou grandemente nessa manhã no meu coração. Por algum momento, por algum tempo, talvez eu tivesse desapercebida e começar a dar mais a valor, porque a gente sendo esposo de pastor de igreja, às vezes a gente acha normal, mas não. Eu tenho que aprender o meu lugar de esposa. Eu tenho que aprender o meu lugar. Existe uma hierarquia que nós como igreja precisamos entender como igreja. Existe uma hierarquia no céu, e essa hierarquia ela tem que ser também aqui na terra. E eu estou aprendendo cada dia mais com meu amigo Espírito Santo a saber o meu lugar. Sim, como missionário, lado a lado com meu esposo, mas ele é o pastor que Deus me deu. A lixa também que Deus me deu, né? E eu também sou lixa na vida dele. Mas ao Senhor falou, minha esposa, dedique mais a ele, dê mais tempo a ele. Talvez, irmãos, a gente passe por provas, por luta, por diversidade, por a gente não entender aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra. E a partir de hoje, eu nem chamei a igreja, não convidei a igreja a fazer nada, mas isso tem que partir da igreja. O desejo de cuidar do seu pastor. Foi esse o pastor que Deus deu a vocês. Então cuide dele, irmãos. Faça o que você puder fazer por ele. Porque falar é fácil, meus amados, mas comece a demonstrar com atitude. Um pastor precisa de cuidado. O pastor precisa de carinho. Assim como você quer o pastor na sua casa, como você quer a visita do pastor na sua casa, o pastor também precisa de uma visita,
de uma oração. Que vocês continuem como igreja do Senhor. Aprenda com a palavra, irmãos. Como o pastor ontem pregou, vamos parar de ser crentes meninos, parar de tomar leite e vamos começar a alimentar de uma comida sólida e aprender com o nosso Deus, que é através da poderosa palavra. E eu quero dizer para o meu amado esposo que nessa manhã eu fiz uma bela homenagem para ele, né, de coração. Eu sou muito de falar, mas também ele sabe, durante esses anos que eu estou com ele, há mais de 10 anos, né, vai terá 10 anos casados, mas é mais de 10 anos de convivência. E lógico que teve altos e baixos juntos. E eu disse para ele hoje, meu amado, que Deus falou: é eu, você e eu. Porque se precisar de um abraço, você tem um abraço. E se eu precisar de um abraço, eu sei que eu tenho o seu abraço. E olhar para Jesus e saber que grandes coisas ainda estão por vir. E que nós nunca devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar como Jesus olha para as almas. Ter compaixão daqueles que, porventura, por algum motivo, mas nós estamos aqui para adorar e para enaltecer o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. E eu não estou aqui diante da igreja só para provar ou demonstrar nada, porque eu tenho demonstrado esses 10 anos, quando as tolerâncias, você me tolerando, eu te tolerando. Mas também eu quero te dizer, irmãos, tudo que Deus usou meu pastor para falar comigo, tudo se cumpriu. Hoje lá na casa do meu pai estava dizendo para ele as coisas que Deus tem nos dado. Nós não somos merecedores, tá, igreja? Nós não merecemos. Mas, gente, é muito lindo você olhar pelo poder de Deus e saber o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Nós não merecemos, igreja. Mas um dia eu vejo assim, meu esposo, nós no carro, e ele falou de uma coisa que iria acontecer e queria mudar a nossa vida financeira. E assim o Senhor tem nos dado, irmãos. Por mais que o diabo tente trabalhar na libertação da brincadeira, o inimigo entra nas pessoas da igreja, entra nos membros, às vezes que dão legalidade, meus amados irmãos. Mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sei o quanto nós estivemos nessa terra, que nunca nos falte é a presença de Deus. No culto passado, meus irmãos, para finalizar, como vocês deu o cuidado de Deus. Irmãos, sentiu no coração de dar gasolina no pregador. Ótimo, não é errado fazer isso. Mas muitas das vezes nosso carro está na reserva e ninguém se preocupa de chegar e falar assim: pastor, toma esse dinheiro aqui para o senhor colocar a gasolina no carro do senhor. Mas amém, sentiu de abençoar, pode abençoar, Você sentiu que pode abençoar o profeta de fora? Pode abençoar, não é errado, tá bom, igreja? Mas olha o que Deus fez. Alguém veio e quis abençoar o outro pregador que estava aqui, o pregador e o outro que veio junto com ele, para vocês verem o cuidado que Deus tem conosco, tem com o pastor Rony e tem com essa obra. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Não importa se julgue, se fala, que deixe de falar, Eu oro para Deus que glorifique o cuidado de Deus. Sabe o que aconteceu? O pregador não levou nenhuma oferta nenhuma. Quem foi ofertado e abençoado foi o meu esposo, o pastor Rony. Levou nós num lugar para comer picanha na chapa, deu uma janta maravilhosa pra gente. E ainda mais, pastor Rony, vamos lá no posto de gasolina, porque eu quero é encher até na tampa esse tanque do seu carro. Irmãos, é assim que nós temos vivido esse tempo todo. Você vai contar o testemunho de tudo que Deus fez, que Deus tem fazido na nossa vida, irmãos. Não dá pro tempo, porque o tempo é pouco. Mas meu esposo sabe, muitos momentos bons, maioria momentos bons, minorias de problemas, momentos ruins. Mas até aqui Deus tem nos sustentado. Até aqui Deus tem nos sustentado. E eu quero dizer para você, se Deus te sustenta, não precisa temer nada. E eu quero te dizer, meu amado, te amo muito. Muito obrigado por tudo que você tem feito. E eu acho que eu tenho demonstrado isso a cada dia. E creio, meu amado, que todos os nossos filhos hoje não estão aqui na igreja, mas eu creio no poder e na promessa do Senhor. Por mais que Satanás tenha tentado, ou feiticeiros tenham tentado